publicou outro conto chamado O Espelho. E, diferente desse, né, esse conto é muito criativo, né, esse aqui, quem leu... eu já tenho tempo que eu não lia, né, então resolvi voltar, porque ele tem aqui um elemento que agora, para mim, está mais fácil, mas eu não conseguia compreender esse conto, né? Eu tinha dificuldade de compreender esse conto, porque o Machado enrola de propósito, faz aquele movimento igual se fosse mulher, né? Quando quer ficar enrolando, 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 e você fica na mão dela. 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. Disparidade dos votos, não mexia com ninguém, cada um falava sem aborrecer. Então devia ser alguma história monótona, né? De alta transcendência, mas que não perturbava. A casa ficava no Morro de Santa Teresa, a sala era pequena, iluminada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. A palavra metafísica aparece nesse conto 3 vezes. Aqui observei que tem alguns pesquisadores que já localizaram a presença do discurso do método, né, do Descartes, duvido, logo existo, né? Penso, logo existo, duvido, logo existo. E nesse capítulo que chama Metafísica, que colocamos no livro, o Machado, quando ele passa o Rubicão para a fase do realismo, ele dá um salto. Esse salto que ele dá para distanciar-se da experiência e não ficar tão grudado a ela, tentando agradar o ouvinte da narrativa, esse salto que ele coloca aqui, né, também no espelho, é o mesmo salto que deu Descartes quando ele viu que o Galileu estava sendo, em 1635, estava recebendo um processo todo o tamanho lá da Santa Inquisição, 1633, por aí. E o Descartes decidiu não publicar o material técnico que ele tinha. Aí ele fez um desvio metafísico, fez o que ele ficou famoso, né? Se ele publicasse só o plano cartesiano, aquelas dióptricas, aquele desenho que ele monta, a Terra vista de longe, como ele escreveu, a gente leu, os raios do sol, de um lado é sombra, do outro é claro, um é noite, outro é dia. Se você botar um cubo contra a luz, você vê um lado bem visto, mas o outro não. Então, ele tem um salto, né, que é um salto que o Machado está imitando, sem citar o Descartes, que ele esconde, né? Que na ciência é obrigado a citar. Onde é que você leu isso, Adelmo? Que eu não sou ninguém, né? Tem que citar. Mas quando faz ficção, você pode ser criativo sem dizer de onde criou. Por isso que ele esconde, né? Então ele fala assim, bem paralelo, né? Ele fala das agitações, né? Do outro lado tem o céu. Então tem as agitações do cotidiano, que lá no Brás Cubas ele põe cachorro brigando com cachorro, galo com galo. E tem uma distância em que, se o Will Smith ficar sentado rindo, distante, ele não ia lá dar um tapa na cara do outro e perder tudo. A sugestão é que você, então, estando num bar, assim, vendo um assalto, você fica tranquilo, né? Alguém mexeu com sua esposa, você, amorzinho, deixa quieto. Não entra na pilha, né? Por que 4 ou 5 pessoas? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles, havia ainda na sala um quinto, calado. Tá vendo? Pensando, cochilando, cujo esporte no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Ele não entrava na pilha, né, como eu falo.
Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50, era provinciano, capitalista, inteligente. Aqui parece que está desenhando, então, o alter ego do Machado, né? Esse sou eu. Não sem instrução, tinha alguma, né? Não fala que tinha nem que não tinha, é não sem. E ao que parece, astuto e cáustico, né? Melhor para definir Machado do que isso, acho que não tem, né? Astúcia e cáustico, né? Só da cáustica, né? Aquele humor cáustico, aquele humor negro, né? Humor negro também fala. Ri da morte. Não discutia nunca. Defendia-se da abstenção com um paradoxo só. A forma inteligente de você, né? Sai pela contradição, você não é de um lado nem do outro. Dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador. Ó, discutir é a mesma coisa que ficar batalhando, né? Gritando, porra, cala a boca. É o que o Machado faz, né, Del? É o que ele não faz. Sem... Não, ele está fazendo salto metafísico, ele está agora nessa fase, né? Porque até o Nova Geração, de 1879, né? Ô, sumida, o espelho hoje, hein? Parabéns, Esther, está retornando. Porque em 1879 o Machado se engalfinhou com o Silvio Romero, tá vendo? Depois de 1800, ele não escreve mais nenhuma crítica. A última foi, ele não faz mais crítica literária, não. Vou ler livro de Silvio Romero, livro do Adelmo, né? Vou ler o livro do Adelmo, vou ler o livro do Adriano, vou ler o livro do Ricardo, da Márcia, vou ler um livro de Paulo Coelho, vou dizer que o cara escreveu um livro que eu não gostei, rapaz, está arrumando confusão, hein? A discussão é a forma polida, ele chama de polida ainda, né? E pior que ela é ficar metendo a mão na cara, né? Discutir ainda é polido, né? Porra, cala a boca, meta, ainda é polido. Melhor do que ir lá e arranhar a pele do outro. Que jaz no homem, como uma herança bestial, né? A discussão é uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não tinha controversão entre eles, né? Dois anjos não discutem nada. E, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Então, a perfeição espiritual e eterna, porque era metafísico, né? Anjo é metafísico, né? Qual é o sexo dos anjos? É metafísico. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe a um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina refletiu um instante e respondeu: pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai então, quando no meio da noite sucedeu que esse casmurro, né, ó, a casmurrice começa a aparecer. Não tinha um casmurro antes, né? Bom, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40, falando. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma. Ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Aí começou a divisão, né? Se até aqui não tinha alteração de espírito, assunto que não tinha controvérsia, aqui a controvérsia começou a aparecer, porque quando fala de alma, né? Aí todo mundo aqui tem a sua opinião. Cadê o Ricardo? Aliás, falando isso, cadê o Freud? O Freud não está vindo mais. Ele mandou um recado outro dia que estava doente, estava bem não e tal. Bom. Então, assunto de alma, né? Natureza da alma divide a opinião de todo mundo. Um é espírito, outro é católico, outro diz que o Rodrigo falou assim, que depois que morre, fica 3 dias precisando desligar o corpo. Enquanto a pessoa chora, o morto não pode ir embora. Já morri, gente. Vocês estão chorando aí. Ah, no meu pé não, deixa eu ir embora, não. Ai, o papai morreu, aí o papai tá lá, deixa, eu quero ir embora. Pô,
já virei defunto. Natureza da alma divide a opinião radicalmente, né? Dá briga, né? Que também está embutido, escondido aqui, a guerra religiosa, porque o Descartes não publicou com medo da Santa Inquisição. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Cada um tem um parecer diferente quando fala de Deus, morte, alma, né? Um dos argumentadores pediu ao Jacobino alguma opinião, pelo menos uma conjectura. Nem conjectura, nem opinião, respondeu. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento e, como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida em que ouvir calado, esse aqui, ó. Tem outro lugar, eu não achei esse texto, que ele fala assim, o Machado. Ele se ausenta das discussões, porque é tudo blá, 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 né? Quem já foi num boteco, nos grupos sociais aqui também a gente vê, cada um fala um monte de coisa. Então, o Machado falou assim, se eu for ficar conversando, é tudo divergência. Eu vou escrever. Que ele põe no papel o que ele acha, né? Quando alguém quer falar contra ele, é ele mesmo escrevendo contra ele. Não tem aqui a Márcia enchendo o saco, ou outra pessoa assim, pô, Adelmo, você fala meu nome aí, rapaz. Então, aqui, ele fala assim, se vocês ouvirem calado, eu vou falar do início ao fim. Agora, se me interromper, eu vou embora, hein? E começa a dar tumulto. Eu estava dando aula na filosofia aqui da UFS, 2016. É obrigatório terminar o mestrado, assim, ajudar, porque são 22 cursos de introdução à filosofia. Lá na educação física, na pedagogia, lá na psicologia, lá na biblioteconomia. Nesses cursos é mané, mas tem introdução. 12 professores de doutorado. Eles não dão conta nem da filosofia, quanto mais ir lá da introdução nesses cursos furreca, assim, que só basta saber falar, né? Aí a gente tem que pagar, depois que termina o mestrado, voluntariamente, mas é uma cobrança, de dar aula substituindo o professor para matar o tempo, passar aluno e pronto. Eu fui ver o horror que é dar aula na universidade. O aluno falava assim, professor, você que escolheu o filme. Professor, você que escolheu o texto. Eu queria estudar outro pensador. Dentro da sala de aula, eles, mas vocês querem me dizer o que é que eu vou ensinar aqui? Cada um quer que eu ensine uma coisa que você quer aprender? Se você está à vontade de estudar, você pega um livro e estuda, mas aqui é uma aula coletiva, né? Então, se for dar chance, cada um quer puxar para o seu lado, né? Se eu queria que desse, como é que chama? Ideologia de gênero. Aí eu parei, desisti, nunca mais voltei lá. Então, se quiser ouvir calado, posso contar um caso de minha vida em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, tem duas. Duas? Já é muito ter uma alma, né? Quando o corpo da gente morre, o único que sopra depois é o que você deixou impresso, o eu, né? A imagem, né? Tinha até um áudiozinho hoje que distribuíram nos grupos, um cara inteligente, né? Ele fala assim, eu, depois que nasço, não morro mais. Depois fica minhas lembranças. É isso. O que tem depois de morto é lembrança. Então, nenhuma alma tem, quanto mais duas, né? Não menos que duas. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Quando tem uma alma só e mais nenhuma, é igual ao autista, né? Não tem mundo exterior para o autista. Loucura, né? No autismo só tem é igual em Schreber também, né? Na psicose também perdeu a relação com a realidade.
A libido é toda interna, né? No máximo, ele estica a mão para pegar o pão, vai dormir, assim, não fica pelado na rua, que tem noção ainda de nudez. Às vezes, não. Bota o Ele pinto. mesmo diz no conto, né, Adelmo, que estava assim, né? Quê? É como se fosse, ele, no conto, ele mesmo diz, né, que estava como se fosse uma máquina, né, assim, Lá fazia na as frente coisas ele fala maquinalmente, né? isso. Mas na frente ele vai falar um caso de psicose, é interessante. Duas almas. Cada criatura traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, espantam-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Boa noite, Maria. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. Então é isso, ó. Não aceito ser contrariado, né? Tá chamando ele de Zé Mané. Se me contrariar, eu vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação, né, da realidade, né? Quando eu falo uma operação, o motorista de ônibus opera dirigir ônibus, né? Uma enfermeira, assim, as coisas que você faz no mundo, né? Há casos, por exemplo, em que você faz o quê? Eu sou professora, então a função, né? Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. Olha só, quem trabalha com numismática, coleção de selo, né? Agora, negócio de Copa do Mundo, todo mundo pagando caro uma figurinha, né? Vive em função de achar uma figurinha do Messi. A minha vida é achar uma figurinha do Messi, né? Basta um botão de camisa, um lembrete qualquer. E assim também a polca, né? O voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, uma coisa que eu gosto que seja minha, que eu não quero que ninguém bota a mão. Está claro que o ofício da segunda alma é transmitir a vida, tá vendo? Que transmite a vida é a segunda alma, né? Psicose, autista, assim, que só tem uma alma virada para dentro, não transmite nada. Precisa ter um externo, né? A primeira transmite a vida. Ter duas almas, a segunda transmite como a primeira. As duas completam um homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Machado adora fazer assim, de repente ele quebra, tá vendo? Quem estuda linguagem, o que é isso aqui, hein? Quando faz essa quebra? Eu sou engenheiro, né? Não entendo isso aqui, não. Mas eu já observei alguns comentadores falando. Vem na linha narrativa e tal, de repente ele dá um pontapé na bola. As duas completam o outro, né? Um homem é uma mulher. O homem é metafisicamente uma laranja. Isso aqui é o quê? Uma figura de linguagem? O que é isso aqui? Não é ironia, não é sarcasmo, nem é zombaria, nem é petalogia, também não é. Então, a quebra, né? Em muitos lugares a gente nota isso. Ele vai bem e tal, de repente ele dá um pulo fora do texto. Porque você não entende, né? O homem é uma laranja. Quem perde, porque duas metades de uma laranja não faz nada, né? Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. Ele volta, né? Volta ao texto. Sem a metade, você não tem existência, né? Tem que ter a laranja pode não ter metade e ter existência nenhuma, mas um ser humano não. Tem que ter metade para ter existência. Essa frase aí que eu achei muito interessante. Então, o ser humano vive disso, né? Sem essa metade que me reconhece de fora para dentro, né? Eu não tenho existência. Que é o que vai rebater mais na frente no conto, quando aquela mulher vai embora. Casos não raros em que a perda da alma exterior implica a perda da existência inteira. Tá vendo? Shylock, lá do Mercador de Veneza, né? Que ele tem é um judeu usurário pra caramba. Quando perde o dinheiro, a alma exterior daquele judeu era os ducados. Perdê-los equivaleria a morrer. Pois é, eu Nunca achei mais. muito interessante. Desculpa. Pode falar. Pode falar. Desculpa, tá? Eu achei interessante, foi essa parte aí, né, nesse pedaço, porque ele fala dessa infantilização, né,
da psicose mesmo, né? Se perdendo, aquele, né, onde você direcionava a libido, né? A pessoa chega a enlouquecer. Então, achei, assim, muito psicanalítico esse pedaço aí. É. E o Shylock, que é homem, né? Porque homem é assim, sustenta, né? E tal. Homem sem dinheiro não vale nada, né? Vamos dizer logo assim. Mulher não quer homem sem dinheiro, quer? Nunca mais verei o meu ouro. É um punhal que me enterra no coração. Tá morto, né? Perdeu o dinheiro, perdeu a masculinidade. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados. Aqui o Machado até repete, né? Primeiro que ele fala dinheiro aqui em cima, depois ele fala a frase do Shylock, e depois repete outra vez, né? A perda dos ducados, que é uma alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aluda a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. Pequenos fragmentos de frase, né? O poder era a alma exterior de César, tá vendo? Interessante. Por isso que ele atravessou o Rubicão, né? Então, absorvente como a pátria, ó. A pátria absorve. Ou o poder. São almas enérgicas e exclusivas. Absorve tudo, né? Mas há outras, embora enérgicas, de natureza mutável. Quando eu falo enérgico, que absorve tudo, quer dizer, não admite troca, né? O Freud fala, você perdeu um objeto, tem que investir a libido em outro objeto, né? Você faz o luto, melancolia, fica triste, mas precisa investir em outra coisa, senão você vai embora, né? Então não dá para... Mas quando a alma exterior é enérgica, chupa todo o seu sangue, você não é mais nada sem aquilo, né? Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho. Primeiros anos, né? É o momento em que a criança sai de si para não virar autista. Então, ela ganha um chocalho, um cavalinho de pau, mais tarde, uma provedoria da Irmandade. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5 a 6. Aqui ele fala da. Como é que chama? Veleidade, né? Da alma feminina, né? Que troca facilmente. Durante a estação, lírica é ópera, depois da estação, vai embora, né? Troca, troca, troca. Perdão, essa senhora quem é? Ele faz o alter ego dele entrar, mas ele mesmo manda embora. Essa senhora é a parente do diabo. Tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Então, ele também troca de objeto, né? Ou ele experimentou da troca de objeto de alguma senhora, né? Não, mas não é assim literal, não. Assim, digamos, eu troquei agora, saí dessa conversa com o Silvio Romero, de fazer crítica teatral, crítica de... Está saindo, né? De uma... Perdão, essa senhora quem é? Porque ele fala de uma senhora, né? Mas essa senhora, a senhora crítica, atividade, né? Ele tinha dito lá em cima, função, né? Atividade. Trocou atividade, né? Me perguntaram, como é que você conseguiu deixar de ser engenheiro para ser comerciante, Adelmo? Então, trocou atividade. Porque atividade não representa tudo, né? Deixar de ser reconhecido como engenheiro da Vale, né? Você perdeu a pele, né? Mas, assim, ele vai... tem que ler bem elevado, né? Para não ficar perdido, assim, numa objetivação, né? Essa senhora é a parente do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião, tá vendo? Legião de seguidores, né? E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Quando ele trocou para ser mais metafísico.
Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio de que lhe falei, um episódio dos meus 25 anos. Eu penso que ele escreveu esse conto para rebater o Silvio Romero, bem no nível bem alto. Tapa na cara de luva, que fala, né? Que esse mesmo ano, o Silvio publicou, 1882, uma destruição do Machado, né? Quem é esse cara que fica falando que eu não sei escrever, que meu livro não era bom, minha literatura era... Essa alma exterior, ele não vai rebater meu nome é Legião. Interessante, hein? Está na Bíblia, né? Ele não vai seguir essa legião, né? Vê como é indireto? Quando você vê uma mulher, assim, tirando uma de outra, assim, que você vê aquelas indiretas muito alusivas, né? É bem feminino o estilo do Machado. Não as relato, porque tem que ter elegância na hora da ironia, né? Não as relato, porque iria longe. Restringo-me ao episódio que lhes falei, um episódio dos meus 20 anos. Aí ele está falando lá do... Para quem vem estudando o Machado em profundidade, esse episódio dos 20 anos é que tinha um Silvio Kriegnis, em 62, que disse que o Machado era um plagiário, roubava livro, ele copiava livros e traduzia. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, né? Curiosidade fez esquecer a controvérsia, ó. Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala até há pouco tempo ruidosa de física e metafísica, tá vendo? É agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Então vai começar agora, né? Tudo era preparativo. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Então ele recebeu aquele guardinha, né, que você vê assim com cap naqueles filmes antigos, pela roupa amarela. Na Rede Globo passa umas novelas de época que tem aqueles guardas da época de Getúlio Vargas. Era um guardinha desse. Não imagina o acontecimento que isso foi em nossa casa, né? Minha mãe ficou orgulhosa. Olha, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. Ranger de dentes é uma expressão comum de usar, né? O Nietzsche usa muito ranger de dentes, que é inveja, né? E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Então, a inveja, né? Só ele que ganhou, gerou essa diferença aí, que ele então é alferes e os demais não foram. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Ele começou a ficar distinto, né? Lembro-me de alguns rapazes que se davam comigo, passaram a olhar-me de revés. Ó, a inveja, né? O narcisismo aqui. Durante algum tempo, em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fundamento me foi dado por amigos. Fardamento. Então, quem ficou satisfeito deu as fardas, né? Que bom, rapaz, você vai ter um emprego, né? Ó, vou te dar aqui uma farda, tá? Vai ser amigo, né? Esse é um amigo que dá, então, até a roupa. Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Então, o capitão Peçanha era falecido, né? E que morava longe. Parece que a dona Marcolina vai na casa dele depois, que ficou alguém lá que estava passando mal. Não sei. Essa parte do capitão Peçanha não fica claro no texto, que tem um irmão dele, né? Fui acompanhado de um pajem que daí
Fui acompanhado de um pai que daí a alguns dias tornou a vir, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio e escreveu à minha mãe, dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. Abraçava-me, chamava-me também o seu alferes, achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. Só você, né? E sempre alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho. Meu nome aqui é Joãozinho, tá vendo? Primeira vez que falo o nome, né? Porque o Jacobina devia ter o nome de Joãozinho, como Dantes. E ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor Alferes, um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor Alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro servido. Então ele começou a subir de posto, né? Vai conquistar um lugar que depois ele não consegue mais sair dele. Muito comum acontecer com a gente, né? Principalmente nos casamentos, assim, o marido é o herói da mulher, né? Ela troca por outro, o cara que era o rei, né? Não suporta ser abandonado. Era o senhor Alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha o melhor lugar, o primeiro a ser servido. Não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples, era um espelho que lhe dera a madrinha de 1808, quando Dom João veio ao Brasil. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte para o tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era o melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovesse do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor Alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação. Isso é que é o ponto, né? Ele teve uma transformação, né? Que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginem, creio eu, não. Aí ele fala, o Alferes eliminou o homem. Essa é uma das frases mais famosas, né? Digitar essa frase no Google deve vir uns 200 artigos. A máscara tomou o lugar do homem, né? Não era mais um homem, agora é só a máscara. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se. Mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Ficou-me a parte mínima de humanidade. Ó. Sumiu o humano, né? É igual quando a pessoa se torna uma entidade, né? Pessoas, por exemplo, quando vai visitar a gente um padre, né? Hoje tem poucos padres passando de casa em casa para dar extrema-unção. Quando ele chega, tem aquele horário combinado. As idosas gostam de ter uma extrema-unção, né? Quem está à beira da morte. Chama um parente, alguém e tal. Então, quando chega a pessoa, chega uma entidade, né? O professor chegou, então, aí todo mundo corre para a sala e senta, né? Então, desaparece a pessoa e vira o professor, uma entidade. O analista, né? Ele é analista, aí, rapaz, eu vou mudar de assunto, ele costuma interpretar tudo, sabe o que a gente pensa, né? Fica iludindo, achando que analista tem um poder sobrenatural.
Então, isso que ele chama, né, que o alferes eliminou o homem, assim, a profissão elimina a pessoa. Aconteceu, então, que a alma exterior, que era antes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, tudo mudou. Passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. A alma exterior, então, mudou de figura, né? Por exemplo, se ele chegasse e ninguém cumprimentasse, ele sentisse mal. Tudo que me falava do posto, nada mais falava do homem, ó. O Joãozinho sumiu, né? Ficou só o posto dele. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispensou-se no ar e no passado. Então, esse que é o perigo, né, Adel? Uma pessoa incorporar, né, por exemplo, igual o juiz, né, um policial, né? E vários outros, né? Esse é um problema. Você identificar a função pelo ideal e abandonar a parte humana, né? É o perigo, né? Permanente é esse. A outra dispensou-se no ar e no passado. Custava-lhe acreditar, não, custa-me até entender. Que a gente está sendo aqui bastante didático, né? Mas aqui no texto, com o Machado é meio enrolado, ele fala assim, é difícil até entender. Nós estamos tentando traduzir para tornar didático e compreensível, né? Então a gente vê mais claramente do que quem está ouvindo em primeira mão lá, né? E quando você estuda em primeira mão, você está ainda pela primeira vez, depois que já leu várias vezes, vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. Ó. Isso aqui é uma permanência em Machado, né? A linguagem deturpa, mas se tem um fato, não tem como deturpar, né? A melhor definição do amor não vale um beijo da namorada. Se for definir o que é o beijo, o amor, hein? Ah, rapaz, o amor. Taca um beijo que vai saber o que é o amor na mesma hora. Um filósofo ensinou a andar andando. Então vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. Então aqui vai dominar completamente, né? A imagem vai dominar, o homem não vai ter mais o homem, só a imagem. Porque a gente vira o perigo de se tornar só uma imagem, né? 8h50. Como é que está indo acompanhando ele? Tá bem, Maria? Juliana, né? Esther? Lucas? Quiser perguntar? Comentar alguma coisa, né? Então, o alferes tornava vivo e intenso a imagem, né? As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão, tá vendo? As dores, a alegria, já não tinha mais compaixão apática ou um sorriso de favor. O homem sumiu, né? Se ele fosse falar de uma dor, de uma coisa que o alferes não podia mais falar isso. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro, era exclusivamente alferes, tá vendo? Virou só imagem. É quando você vai falar o problema, a pessoa, Delmo, para com esse problema, para com isso. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal. Ia à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Então, o cunhado, que é o Pestana, né? Morava ali, foi embora. Creio que se não fosse aflição, disporia o contrário, deixaria o cunhado e iria comigo. Tá? Mas o certo é que fiquei só com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere. Então ele cria metáfora, né?
Está prisioneiro num cárcere, que não tem o olhar, né? Tá na prisão, ninguém vai, né? Na prisão você está só. Subitamente levantados em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Então, a alma exterior, que é a imagem, né, começou a reduzir, né? Tá vendo? Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, está diminuindo, né? Mas continua a dominar ainda, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que, de certa maneira, compensava a afeição dos parentes. Ô, senhor, boa tarde, quer um café? Quer que eu traga uma cana de açúcar para você chupar? Tendo uns agrados, né? Uma nota de humildade compensava e tal. E a intimidade doméstica interrompida que ele não tinha mais, né? Notei mesmo naquela noite que eles redobravam a respeito. Ó, aqui ele vai criar uma armadilha, né? Os escravos à noite redobravam de respeito, redobravam de alegria, redobravam de protesto. Tudo é uma armadilha para eles fugirem. Em alferes de minuto a minuto, em alferes é muito bonito, em alferes é de ser coronel, em alferes é de casar com uma moça bonita, filho de general, um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Quando você faz aquele monte de elogio, a pessoa fica besta, e todo mundo some, né? Pérfidos, mal podia suspeitar a intenção secreta dos malvados. E qual era? Matar? Não. Era o que? Pior? Ouço-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, a senzala, tudo. Corria de um lado para o outro, um molequinho que fosse, nada. Galos, galinhas, tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas e 3 bois. No meio da frase, né, ele põe assim, filosofando a vida, né? Essa frase está sobrando aqui, né? O muro não filosofa, mas ele põe, tá vendo? Os mesmos cães foram levados pelos escravos, nenhum ente humano. Parece-lhes que os cães foram levados. Aqui tem um Diógenes, né? Assim, porque o cão ainda é o melhor amigo do homem, né? Mas levou os cães também. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina, né? Que perdeu lá alguém doente. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela, para lhe dar a triste notícia, ou ficar tomando conta da casa. A triste notícia é o escravo fugiram, né? Já que foi todo mundo, estou sozinho aqui, não posso ir. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem nenhum remédio nenhum. Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse daquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia 36 horas, na companhia dela, né? Mas amanhã passou sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa. Aqui ele vai começar o delírio de Schreber, ó. Memória de um doente dos nervos, né? Ação nervosa. E não tivesse consciência da ação muscular. Que mexe com os músculos são os nervos, né? O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século em século, no meio. Tic-tac, tic-tac, seria minha alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, aqui já são anos depois, né? Foi ler uma poesia de Longfellow, topei com este famoso estribilho Never Forever, Never Forever. Aqui eu acho, Forever Never, aqui eu acho que é o corvo lá do... Pode ser o corvo, né? Que nesse mesmo ano ele está traduzindo o corvo. Quem viu, a gente postou isso lá em outro lugar, né?
Enquanto ele faz uma atividade aqui, faz outra ali, né? E o corvo fala, né? Jamais. Quando é que eu vou ver? Nunca mais. Forever, never, jamais. Queria ver minha amada, jamais. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Então, lá no futuro, né? Recordou do passado. Era justamente assim o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um capricho do nada, e em tom de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era sombra, era solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas. Bom, quem já ficou só de uma hora para outra e sentiu aquele sumiço, um vazio eterno, sabe o que é isso, né? Ri-se, sim. Parece que tinha um pouco de medo. Ora, fora bom se eu pudesse ter medo. Não era medo. Pior que medo, né? O característico daquela situação é que eu nem podia sequer ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido, o medo, né, de alguma coisa que você sabe o que é, né? Você tem medo de quem? Ah, eu vi umas baratas lá. Ah, é barato. Mas você tem medo e não sabe nem de quê, né? Uma sensação inexplicável, ó. O Jacques Lacan fala que é angústia, quando é assim, é medo que sem objeto. O medo sem objeto é o medo sem objeto, né? Não dá para nomear o que é. Uma sensação inexplicável. A angústia é o afeto que não engana, né? Não engana, mas ele não tem objeto. O medo da morte, né? O medo da... É o medo do desamparo, né? A angústia também é o desamparo. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim o fenômeno do sonho. Ele vai explicar por que a noite dormindo é melhor. O sono, para eliminar a necessidade de alma exterior, deixa atuar a alma interior. Os sonhos fardava-me orgulhosamente, tá vendo? Sonha com ele fardado, né? De dia não consegue sonhar acordado. Nos sonhos fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo da nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Vendo? A função do sonhar, né? Quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva. Tá vendo? Enquanto dormia, a alma interior tinha uma ação exclusiva, né? Segundo a interpretação dos sonhos, no capítulo 7, realiza-se desejo sonhando, né? Isso, realiza o desejo sonhando. Ótima observação. Então, sonhando, ele realizava o desejo de ter o alferes daquele monte de gente, a população inteira elogiando e tal. A realidade externa sumia, não tinha realidade externa. Mas quando vinha, né, a alma interior perdia a ação exclusiva, ó. Durante o sono, a alma interior tem uma ação exclusiva, ela domina tudo. Ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não aparecia, né? Eu saía fora, a um lado, a outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Aqui é francês, né? Irmã Ana, não quer nada? Não quer vir? Nada, coisa nenhuma. Tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Aqui é uma sonha assim. A música é como, hein? Bom, depois a gente vê. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros da janela, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, tá vendo?
Até o escrever é vazio, né? Nessa hora. Ele dizendo, né? Ele dizendo assim, não dá vontade nem de escrever. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me, tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo, mas o estilo, como disse como tinha Marcolina, deixava estar. Aí vai a música, coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. Não comia? Comia mal, frutas, farinha, conservas. Sempre tem essa frase, né? Uma pergunta de fora, né? Algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não for a terrível situação moral, tá vendo? Situação moral, né? A mancha moral do narcisismo, né? Que o Freud fala, né? Mexeu na moral dele, né? O sentimento moral tá lá embaixo. Também chama de baixa autoestima. Recitava versos, discursos, trechos latinos, Lira de Gonzaga, Oitava de Camões, décimas, uma antologia com 30 volumes, às vezes fazia ginástica, tá vendo? Até alongamento ele fazia, né? Yoga, né? Outra dava beliscões nas pernas, que loucura, ó. Mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, quer dizer, nada alimenta o espírito, né? Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno. Era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que sempre que tem alguém falando alguma coisa, é pior do que aquilo. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olharam uma só vez para o espelho. Tá vendo como é interessante? Se você tá só, você não vai nem olhar o espelho mais, né? Quando eu olho no espelho, eu imagino o outro me vendo, né? Eu quero me arrumar e tal. Cuidar da aparência, né? Vou dizer. Minha barba tá meio grande. Esse tic-tac do Machado nesse conto lembra um pouco o pêndulo, que seria a conclusão filosófica do livro do Schopenhauer, onde ele fala que o humano, a conclusão dele, com base no conceito da vontade, é que ele pende uma hora para a dor, outra hora para o tédio. Interessante, E né? nessas descrições parece que tem alguma coisa, uma analogia meio de longe, talvez uma metáfora. Pode ser, Mas né? parece porque ele fala, de certa forma, quando nada o preenche de um tédio, né? E aí depois ele cai no tic-tac, né? Ah, tá. Tic-tac é um movimento mecânico, né? É verdade, bem lembrado. Então, o relógio aqui, o tic-tac, é a mecânica, né? Que você vai fazer um monte de coisa sem pensar na vida. E o relógio também trabalha sem pensar muito, né? Porque o relógio não tem alma exterior, né? Quando você... boa metáfora essa. Quando você está sempre ocupado, né? Você vê que aquela coisa tinha muito valor quando perde, né? O emprego, o dinheiro, a namorada, o filho morre, aí você dá um valor, aí que vai sentir o preço. Então, não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Desde que ficara só, não olhar uma só vez para o espelho, porque estando só, sem ninguém para mostrar, não precisa nem comprar roupa, nem se arrumar. Não era abstenção deliberada, então, né? Não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, ó. Não era uma decisão que eu tomei, não vou olhar para o espelho, não era isso. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me e dois. Ao mesmo tempo, naquela casa solitária. Achar-me e dois ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu vejo que eu sou dois, eu vejo que eu não sou, porque só estou né? Não tem mais ninguém. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias deu-me a veneta de olhar para o espelho com o fim de justamente achar-me dois. Achar-me dois, né? Olha que interessante. Achar a mim o outro, de mim, né?
meu alter ego. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas não foi a minha sensação. Então eu tive medo. Aí ele tem, né? Aqui ele fala lá em cima que não teve medo, mas agora ele tem. Porque ele não viu a imagem dele, né? Olhou no espelho. Tem um Guy de Maupassant, tem um conto assim de Tele que ele conta, em que ele vai olhando no espelho e não vê. Olha aqui no espelho assim, não tem rosto, não sumiu eu. Quer dizer, o alferes fez, a imagem fez desaparecer o eu. Quando eu vou olhar na imagem, não vejo a imagem. O alferes eliminou o homem. Se eliminou, não tem mais homem, né? Nem imagem. Então eu tive medo porque eu vi que não tinha mais nem a minha imagem. Atribuí o fenômeno a uma excitação nervosa, né? Receei ficar mais tempo, enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. Levantei o braço com gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me. Nisso que ele vai arrumar a imagem, ó. Vou-me embora. Aí vai murmurando comigo, tossindo sem tosse, ó. Uma tosse que não é tosse, né? É uma tosse nervosa. Sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa, se vestindo rapidamente, né? Vamos embora, bota a roupa de alferes. Assim que ele botou a roupa embora, de quando em quando olhava furtivamente para o espelho, a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contorno, continuei a vestir-me subitamente por uma inspiração inexplicável, um impulso sem cálculo, lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a ideia, qual, fala? Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento, não sou capaz de adivinhar. Diga, fala. Lembrou-me, vestia a fada de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava de frente do espelho, levantei os olhos, não lhes digo nada. Aí que ele botou a fada, né? O vidro reproduziu, então, a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo. E o alferes achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugidia com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Então, a alma está recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros, enfim, sabe que é fulano. Esse é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali está um sofá, aí começa a distinguir a realidade, né? Engraçado que no delírio de Schreber, é bom sempre lembrar, que ele teve um instante de confusão tão absurda que ele começa a falar umas coisas que não existem. Mas ele foi acalmando e foi voltando à realidade, né? Tudo volta ao que era antes. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes, sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando, e no fim de 2 ou 3 horas despia-me outra vez. Essa frase que ele põe aqui, que a gente repete, né? Adelmo, Hum? eu não compreendi bem essa frase. É a alma recolhida no espelho? A alma exterior, né? Quer dizer, ele viu o que não conseguia ver mais, que era a imagem externa, né? Porque ele vai completar aqui, né? Que, na verdade, o Machado queria dizer, como se fosse traduzindo bem baixo, né?
Ficar na repartição, trabalhando na Caixa Econômica, eu fico olhando as horas passarem para vir para casa, escrever minha literatura, meus contos, tem aquela coisa que você gosta de fazer, e a obrigação que é só para ganhar o dinheiro. Porque ele recomenda, né, que a pessoa tenha outra atividade, né, para não ter uma só, agora ele fala lá em cima, a pátria, né, César, que só quer o poder. Direcionar para um outro objeto, né, que dê prazer, porque senão a pessoa, na hora que perde, né, um objeto, né, ela fica sem onde investir libido, né? Essa metáfora, né, porque ele fala, né, ia de uma... Como é que falou aqui? Ah, sim. Ele a recolhida ao espelho, é isso aí, ó. Aqui ele vai recolher a alma ao espelho aqui embaixo, né? Essa frase está relacionada com aí embaixo. Essa frase e essa, né? Aqui ele fica recolhido ao espelho onde ele se dá a ver ao mundo, né? A quem lê ele. E a alma, olha a minha alma no espelho, né? Fica mais fácil compreender isso aqui. Bom, vamos ver primeiro, né? Se tem alguma pergunta, algum comentário. É um conto muito difícil, né? A gente traz a interpretação assim depois de ter lido várias vezes. Também já estão percebendo que o Machado tinha uma questão com o espelho. Ele é muito exibido, né? Exibicionista, assim, inteligente, que só ele, né? Mas as pessoas assim precisam de plateia, né? Precisam de público. Ser genial demais, igual Messi, igual... Por que o Adriano, o Imperador, enlouqueceu, né? O Maradona enlouqueceu? Tem uns que o sucesso é insuportável depois que passa essa fase, né? Ovação, Maracanã inteiro ligando, gritando, né? Aquele sucesso que vai ao auge, até os 35 anos depois, o resto some tudo, né? Tem jogador que diz que acorda de noite, Maracanã aplaudindo. Então, virou uma imagem externa, e ele, então, diz aqui que ele se recompunha, recolhido ao espelho, o texto que ele fazia o que ele gostava, né? Dá-se a ver em espelho para ser lido pelo outro. Aqui no texto espelho, a gente está lembrando aqui o seguinte, nós estamos lendo Machado para compreender o homem, né, o pensador, né? Nós não estamos somente lendo objetivamente o texto, estamos lendo o autor no texto, né? O autor no texto, você vê, tinha um espelho, ó, número 1, em 59, quando ele tinha 20 anos de idade, Paula Brito, né? Esse conto lembra muito o livro do Dostoiévski, O Duplo, onde o Goliath primeiro se vê no Goliath segundo, que é o mero eu imaginário dele, né? É. É muito interessante. Isso aí. Então, imagina só, lá em 82, né? 23 anos depois, o Machado toma um texto que chama O Espelho, né? Que ele tinha vivido no passado, quando tinha sido amigo do Paulo Brito, que morreu em 61, né? Morreu logo depois aqui que ele criou esse jornal. Parece que quando o Machado publicou o jornal e o livro, agora tem um jornal para ficar escrevendo sem parar. É o número 1, quando ele criou, em 59, o Espelho. Nesse número 1 do Espelho, eu acho que esse prospecto aqui deve ser o Paulo Brito, dando um recado para o Machadinho, que era um gênio com as palavras, né?
O Paulo Brito tinha 50 anos de idade aqui, né? 49 por aí. E o Machado, 30 anos a menos, 19. Não foi sem havermos profundamente refletido que nos resolvemos a publicar o Espelho. Passamos todos os prós e os contras. Lembramos-nos da sorte que têm tido todos os nossos irmãos desta grande seita fundada por Gutenberg. Olha só que frase. Gutenberg fundou uma seita religiosa, né? A seita dos escritores, a religião de quem gosta de escrever. A palavra, né, é uma religião, né? A religião da palavra, a religião da linguagem. A linguagem é uma religião, né? Tudo que existe no mundo é linguagem, né? A Bíblia só foi escrita por São Lucas, ninguém foi Deus aqui, né? Seres humanos que escreveram aquilo, né? Os nossos irmãos dessa grande seita fundada, Gutenberg fundou uma... influência do Espírito Santo. Hein? Mas eles estavam sob a influência do Espírito Santo. É. Estavam sob a influência de Vitória aqui do Espírito Santo. Então tem aqui, ó. Gutenberg fundou uma seita, que o Paulo Brito era seguidor dessa seita e criou um jornal. É dona de uma tipografia, né? Medimos os obstáculos que naturalmente virão antepor o nosso caminho, tá vendo? Vão surgir obstáculos. Medimos-los todos e, prestando as nossas forças, preparamos-nos para afrontar os obstáculos um a um. Corajoso, né? Pelo bom ou mau êxito da nossa empresa, só o futuro vai responder. Ele não sabia que iria morrer depois, logo depois de 2 anos, né? E nele confiado, que nos decidimos a combater até a última, no centro desta imensa arena, daqui a 2 anos, quando eu estiver morto. Pô, o Adelmo estava falando aqui, morreu, ó, tá vendo lá em Vitória. Nosso centro, né, tem que ter um pouco de humor negro, né? O espelho vai, pois, aparecer como um protesto a este mesmo indiferentismo, ó, a indiferença, ó. Tá vendo? Que o espelho é a imagem externa, né? É o alferes, né? A diferença é quando você não tem público, não tem ninguém, você está só, abandonado, na solidão, né? Que faz morrer a inteligência. Ainda quando o pensamento começa a adejar dentro, que o Paulo Brito, ele também parecia muito melancólico. Ele tinha, assim, um público à volta, né? Ele criou a Sociedade Petalógica e na casa dele, em 55, é que Machado começou a aparecer com 15, 16 anos de idade, né? Ele foi criando um público à volta dele. Devia ser aquele negro, assim, também, meio snob, né? Culto, né? Muito culto, Paulo Brito, ele tem livros também. O espelho vai, pois, aparecer como um protesto a esse mesmo indiferentismo que faz morrer a inteligência. Então, a indiferença faz morrer a inteligência, né? E, quando tem público, a inteligência fica mais animada. Por ora, nada mais prometemos do que a nossa boa vontade para fazermos com que esta revista tenha a maior circulação possível. Aí tem a boa vontade aqui do Schopenhauer, né? Já que a vontade faz funcionar. O meio é somente um. É porque tem uma ligação sempre direta de vontade com exibicionismo e com inteligência, né? Porque se for indiferente, não tiver ninguém para expor, a vontade some, né? Morre, né? Tem que ter alma externa, né? Ele fala da boa vontade aqui, né? Por ora, nada mais prometemos do que a boa vontade, para fazermos com que esta revista tenha circulação, seja um sucesso, todo mundo compre. Ah, a revista do Paulo Brito, rapaz, sabe? Você viu o novo número? O meio é somente um, torná-la variada, mas de uma variedade que deleite e instrua, que moralize e sirva de recreio, quer nos salões do rico, como no tugúrio do pobre. Para esses fins, temos em vista a publicação dos romances originais, publica algumas coisas, né? O Machado publica nessa revista, ele já publica depois a tradução do Lamartine. Para esse fim, temos em vista a publicação dos romances originais ou traduzidos que nos parecerem mais dignos de serem publicados, artigos sobre literatura, indústria, artes, poesia, tudo quanto possa interagir ao nosso público, especialmente ao belo sexo, que são as mulheres, né? Também Paulo Brito estava na nata do Brasil, né?
Rio de Janeiro era o topo do Brasil, né? E no Rio chegava através de Paris, de Roma, de Buenos Aires, Nova York, Londres, tudo era aportado no Rio. E o belo sexo, que são as mulheres, esposas, né, que dominam a sociedade, né? Também publicaremos o que de novo aparecer sobre modas e oportunidades. Daremos os mais modernos figurinos que de Paris mandaremos vir. E bem assim, retratos e gravuras. Ao talento e à inteligência não fechamos as portas. Muito otimista, né? Não fechamos as colunas dessa revista. Pelo contrário, lisonjar-nos-emos se de qualquer forma podermos animar a este brilhante mocidade que, com os seus votos de águia, procura abraçar o futuro. Então, brilhante mocidade que tem voos de águia, né? Mocidade que tem voos de águia, que quer abraçar o futuro. Parece que está falando para o Machado, né? Recadinho para você, Machado, aproveita, a revista é sua, tá? É sabido quantos são escassos os meios entre nós de desenvolver a inteligência, tá vendo? Eu tenho a impressão, quando eu leio isso, que o Paulo Brito falou assim, Machado, ó, cria uma revista lá para você, rapaz, divirta-se, você escreve pra caramba, né? Cheio de ideias. É sabido quanto escassos meios entre nós a inteligência, que também necessita de um sopro vivificador e anime. Jornais literários podem dizer que não os há nesta capital, nesta vasta, não tem jornal literário no Rio de Janeiro. Será este um duplo merecimento que teremos. Pugnamos pelo progresso ao mesmo tempo que tentamos satisfazer a nossa missão. O espelho, né, onde eu vou espelhar a minha alma, escrever as palavras, o espelho será, pois, o pequeno reverbero de uma parte desses raios com que a inteligência procura eliminar o mundo. Então, vai expor ali, né, da aceitação que lhe deram os leitores, depende de seu futuro, claro, né? É ela quem marcará as dimensões de sua grandeza, a extensão de seu curso, a vida ou a sua morte. Vai ter sucesso ou não, se tiver aceitação na praça, né? Então, é o editorial que é o chamativo. Aí, 4 de setembro, né, a gente pode até um dia tirar um momento para ler esses números, são muito bonitos. Ó, o capítulo 1 aqui, A Doida, de M. de Azevedo. Amor de Mãe, né? Aqui a Narcisa publicou também, a Narcisa na Marmota, né? A Narcisa publicou na Marmota. Narcisa de Vilar publicou em A Marmota, eu acho. A Miséria. Ó, tem autor que não... Tem texto que não tem autor, né? Tá vendo? Já tinha medo de atravessar o Rubicão publicando, né? A Miséria é um... O estudo da sorte das classes sofredoras é um grande problema que deve ocupar a atenção de todo o país. Estudar a sorte das classes sofredoras. A miséria não exige remédio pronto, eficaz. Não vai. Aí o cara escreveu, não vou botar meu nome, não. As alucinações. Isso aqui é o quê? Outro texto, né, que vai para o Japão aqui, né? Outro texto aqui é de novo M. de Azevedo. Vou ler esse aqui que é o do espelho, tá vendo? Me dá a impressão que esse aqui é o Machadinho, ó. O espelho. Ou é o Paulo Brito com outro artigo, né? Assim como o mar, o riso, as águas reverberam a luz do sol, a imagem da lua, a palidez das estrelas, assim o semblante reverbera o sentimento, assim a palavra reverbera o pensamento, tá vendo? Eu tenho a impressão que tem um jeitinho de Machado aqui, por causa que ele usa, né, em outros textos que a palavra reverbera o pensamento, vivifica a alma. Expor, né? Ainda mais o Machado, que expondo ele se exibia todo, né? A superfície das águas é vasto e polido, espelho em que os... Tá vendo? A superfície das águas aqui já é o Ovídio lá com Eco, né? Narciso e Eco. A superfície das águas é vasto e polido, espelho em que o céu se mira dia e noite.
O semblante é também o espelho de nossa alma. Olha que frase linda. O semblante, né, que é a cara da gente, espelho dá um semblante abatido, né? Que cara de depressão, Adelmo. Sorria, né? Aí vai. E a palavra expressa na voz, no jornal e no livro, aqui, ó, o jornal e o livro, o espelho das ideias, o espelho do pensamento. Então, a palavra expressa, né, o pensamento. As imagens representam-se na lâmina. As palavras gravam-se no papel. Eis aí a diferença. Que ele queria gravar no papel para ficar a posteridade, né? Ele publicou Imortal nesse mesmo jornal. Aquelas desaparecem, estas duram apesar dos anos e apesar dos séculos, tá vendo? A obsessão dele inicial, né, que já era a megalomania de ser autor póstumo, né? A Gutenberg devemos a descoberta, parece que aqui está respondendo a pergunta lá do Paulo Brito no editorial, a religião de Gutenberg, né? Devemos a descoberta que aperfeiçoou, tornando mais fácil e mais perdurável, né, o meio de refletir as ideias, os pensamentos e as palavras. A um veneziano, que é Gutenberg de Veneza, devemos o aperfeiçoamento das antigas folhas de mica e talco, conhecidas dos egípcios, e o dessa maravilhosa combinação com que Arquimedes incendiou as naus inimigas. Gutenberg, com a sua descoberta, operou uma revolução aplaudida pelos homens. Esse artigo nunca foi publicado, como sendo de ninguém, nem de Machado, ficou lá. Impressionante como esse artigo ficou lá. E é fundamental para a história do progresso do Machado. Ele não precisa ser do Machado, pode ser de um terceiro qualquer, né? Mas tem uma autoria semântica, assim, os autores se unem em torno dessa ideia, né? É um grupo de pessoas que tem como é que chama? Comungam, né? Os mesmos princípios, nós temos que desenvolver a literatura, é bom para nós, vamos ler mais, né? Gutenberg, com a sua descoberta, operou uma revolução aplaudida pelos homens, em razão dos benefícios que a humanidade colheria. E se não fosse ele, tinha até hoje escrever à mão, né? Um veneziano, com seu invento, conquistou a simpatia de todas as damas. Gutenberg acoroçoou a inteligência. O veneziano animou. Mas, coisa notável, de inventores passaram eles mesmos a ser espelhos, está vendo? De inventor, tornou-se um espelho para nós, né? Vamos nos mirar neles. Criativos. É a sorte da humanidade, é a sorte das grandes pequenas coisas. A virtude e a glória refletem-se no homem de gênio, num homem virtuoso, tornando-se ele, por isso, o espelho em que nos devemos mirar na nossa peregrinação terrena. É um parágrafo muito bem escrito, né? O vício também tem o seu espelho, assim como a desgraça, assim como a escravidão, assim como a velhice. O Paulo Brito não escreve assim, tá? Isso aqui é uma característica do Machado. Ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele também cospe em cima, né? Vomita e tem a desgraça, faz parte, né? O espelho da velhice, ó, é o carunchoso rosto de uma mulher de 90 anos. A gente lê isso aqui lá no Brás Cubas. A mulher de 90 anos é a cara da velhice, que era uma enrugada, né? Minha mãe, assim, que era pelanca pura, assim, aquela moça linda que foi um dia, já era uma bruxa. Quando vemos algum devoto de Baco, né, ó, estendido no adro de alguma igreja ou nos lajedos de alguma calçada, não o apontamos dizendo: mira-se naquele espelho, olha só. Aqui é a ironia cáustica, né, que falou lá naquele outro texto, ironia cáustica. Impressionante esse texto, né?
Impressionante também é como que os leitores de Machado estão lendo a mesma coisa a vida inteira e nunca vão lá assim buscar o pensamento em estado nascente, né? Isso aqui é o pensamento em estado nascente, tá vendo? Um rapaz com 20 anos. Já vê o leitor, ou a minha bela leitora, que se há coisa que mais abunde neste mundo são os espelhos, não? Ele se dando a ver, né? Porque ele diz que tem muito espelho. Eu, como engenheiro, nunca imaginei que na minha vida um dia eu fosse ter interesse por isso. Ele já tinha desde 20 anos. Engenheiro, acostumado assim a ganhar o dinheiro dele, ter a família, né? Não vai se ver muito em espelho, pensar em espelho para a humanidade, se projetar no céu, ver um famoso. Até a fechadura tem o seu espelho. Aí é piada, né? Isso aqui é baixaria, né? Fechadura tem espelho. Até uma fechadura tem espelho, né? Então ele já tinha o dom da linguagem, né? Como tem os gênios, né? Quer se mostrar para a sociedade, né? Mostrar um talento que tem e percebe que tem, né? Igual a criança que é um gêniozinho desde cedo, né? Nós que somos mortais comuns, né? Que não temos essa genialidade toda, assim, que não pensava dessa maneira desde cedo, não tinha esse dom artístico de ver espelho, né? Já vê o leitor ou a minha leitora que se há coisa que sobra, né, que abunda no mundo, é espelho, né? Parece psicose falar isso também, né? E só vê espelho. Todo lugar que eu vejo espelho. Mas ele era fissurado pela literatura, né? Então, escreve assim, né? Gutenberg, né? Devemos a invenção dessa maravilha que eu posso escrever e não vai ser só palavra, vai ficar escrito, né? Gutenberg, com a sua descoberta, operou uma revolução aplaudida pelos homens em razão dos benefícios que colheria a humanidade. Um veneziano inventou os símbolos. Gutenberg, isso aí. Então, desse aqui, lá para aquele outro, que tem aquele salto de qualidade metafórica, assim, modo alusivo, né, bem metafísico, indireto, que o Machado, ele passou uma vida se borrando de medo, porque ele, ao mesmo tempo que ele era genial, ele também tinha medo, porque revelava muito, né? E o Drummond, quando publicou lá, 936, vamos ler aqui o Drummond, só por curiosidade. A gente nunca leu, né? Vamos ler hoje. Enquanto isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, né? Deixa eu tirar aqui. Pegar o textinho do Drummond aqui. Importante que a gente nunca leu esse textinho do Drummond, né? Textinho do Drummond. Loucos por Amor. Já leu o textinho do Drummond alguma vez? Só por curiosidade. Ai, ai. A gente não prepara, dá nisso, né? Mas é um minuto só que já vai. Quem sabe faz ao vivo, Adel. Quê?
Quem sabe faz ao vivo. Eu vou ler aqui, né? Quem sabe faz ao vivo? Como assim? Mas já que tá procurando, aí, deixa eu falar algumas coisas. Fala, pode falar. Então, é interessante e impressionante como esses dois textos do Espelho, tirando essa questão da investigação do estado nascente do pensamento, né? Mas como é psicanalítico esses textos que falam sobre o espelho, É, né? A libido do eu, a libido do objeto, depois a perda da libido do objeto, o luto, depois novos investimentos, projeção, identificação. Tem muita psicanálise nesse texto aí, isso mesmo. né? Porque ele se identifica com a imagem do eu do trabalho, no caso ali, da função, né? Se confunde com a função e a imagem da função com o eu dele, né? Eu lembrei, de certa forma, da uberização, o conceito que você de vez em quando fala, né? Que você trabalha pelo elogio, você se mantém produtivo pelo elogio. No caso, você subtrai o elogio, mas, assim, no geral, o público, né? Você se movimenta porque tem alguma reação que vai acontecer ao próximo, né? E você fica nessa expectativa de reação, que, assim, é natural, né? A reação dentro de uma família, a relação no trabalho e tal, e você vai produzindo a partir disso. Exatamente. É isso aí. Por isso, a função da linguagem, né? Porque a linguagem é a forma de se oferecer em espelho, né? Não, Porque o significante da linguagem essa procura dos estados do estado nascente do pensamento, na verdade, é a procura dos significantes que estabelecem ao sujeito, né? Porque nós somos sujeitos da linguagem, então a gente é representado por determinados significantes, e isso vai se estabelecendo desde que o eu, então ele começa a se formar lá na infância, né? Você vai assimilando alguns significantes e eles vão te moldando linguisticamente, né? E você tem que tentar. No caso, quando você está investigando o Machado, você está fazendo isso, né? Você está buscando quais são os significantes que representam a personalidade Machado de Assis, né? Nessa investigação, né, que você está fazendo. É caramba, perigoso isso, de certa forma. É perigoso, é muito perigoso. também. Eu vejo como algo muito perigoso. Porque tem os enganos, né, tem as identificações projetivas, tem muita coisa aí que acomete, muitos mecanismos, muitas artimanhas que podem comprometer aí o eu de uma pessoa, né? Concordo plenamente. Tem um perigo enorme de ficar viciado, né? Na exposição e no Por causa do reconhecimento. reforço, é por causa do reforço, né? Buscar A o pessoa vai buscar aquele significante que a formou, né? Sempre, né? Vai buscando, vai buscando. Isso aí. Daí entra, isso que eu estou falando, entra na questão do elogio que a Juliana estava falando, tá? Só um complemento. Então, aqui, finalmente chegou aqui, né? O maior temor que tinha o Machado de Assis, né, aqueles escritores que tudo usava pseudônimo, não botava o autor, é isso que o Drummond escreveu, que é sobrinho de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, na Semana de Arte Moderna de 1922, onde o Machado simplesmente não foi comparecido, né? Não apareceu. E a gente leu aqui, vamos ler depois, outra hora, assim, a Lúcia Miguel Pereira, quando descobriu Casa Velha, aí ela põe no prefácio, esse livro tem 60 anos que foi publicado, ninguém nunca leu. Só aquelas mulheres que leram lá nos salões em 1885, em 1943, transformou em livro. Então, o Machado
Amo tal escritor, patrício do século XIX. Amo pela magia irreprimível de seu estilo e pela genuína aristocracia do seu pensamento. Ele tinha um pensamento aristocrático, apesar de ser favelado, né? Mas se considerar que esse escritor é um desvio na orientação que deve seguir a mentalidade do meu país, por isso que tem que ler no original, né? Eu não conseguiria dizer essas palavras assim, né? O escritor é um desvio, né? Ele é uma desgraça, então, né? O de Machado de Assis é uma desgraça, porque ele desvia a juventude. É um usuário de droga, esse aqui vende crack, né? Machado de Assis vende crack, vende cocaína, isso é traficante. Para o qual um bom estilo é o mais, tá vendo? Ele é um desvio, e se ele ainda tem um bom estilo, e o bom estilo dele é um vício. Aqui talvez tenha até uma certa razão em falar que o estilo vicia, pelo que o Adriano disse agora, quer dizer, fica viciado em querer sempre estar se expondo, né? Mas não era o caso do Machado, ele queria mostrar o problema da vaidade, ele é o primeiro que faz a analítica da vaidade antes do Freud, né? O problema da relação humana quando você se deixa levar excessivamente pelo exibicionismo barato, assim, inútil, né? Ele quer mostrar... Mas também tem a questão do prazer intelectual, né? Da compreensão, né, Adelmo? Tem. Aí é diferente, né? Um bom estilo é o mais vicioso dos dons, e a aristocracia é um refinamento que ele não alcançou, impossível, indesejável. Nem é bom que tivesse, é indesejável que tivesse chegando à aristocracia, né? O que deu fazer? A resposta é clara e reta: repudiar esse escritor. Vamos repudiar, né? Prender ele, crucificar lá no Monte do Calvário. Chamemos esse escritor pelo seu nome, é o grande Machado de Assis. Sua obra tem sido o cipoal em que se enredou e perdeu mais de uma poderosa individualidade, e foi seduzida pela sutileza, pela perversidade profunda e ardilosa. Então, esse artigo existe, né? Foi encontrado recente, tem aqui o endereço eletrônico, um arquivo, e eu acho que isso aqui, que é a pedra no caminho do Carlos Drummond, ele não disse que pedra foi essa, Drummond? Essa pedra foi o Machado. Eu não devia ter nunca escrito isso, mandado por um tio meu, influenciado por eles. E lá em 57, 35 anos depois, que ele põe o Bruxo do Come Velho, né, e tal. Troca tudo, né? Então ele se reconcilia, como se estivesse pedindo perdão ao morto, né? Mas um perdão à literatura, porque leste do livro, da vida o livro, uns leram um capítulo, você leu o livro a vida inteira. Tem um outro poema que vale a pena ler, do Drummond, mas o medo do Machado é esse aqui, né? Ele vai mostrar a perversidade profunda e ardilosa que existe na sociedade quando um manipula com o outro, né? Mostra em Pílades e Orestes, mostra em Alma Agradecida, vai mostrando. Bentinho, né? Então, lê errado o Machado porque não sabe ler o perigo da relação humana que você... Perguntei a um filho meu aqui, meu filho, você está morando em Curitiba, né? Um colega vai te visitar, vocês vão aí, pendura a calça lá, deixa a carteira no bolso. Você alguma vez teve curiosidade de abrir a carteira dele para ver, assim? Jamais, pai. Quem é? Está pensando que eu sou quem? O homem não faz isso. Pegar a carteira do outro e... Tá aqui um amigo, o Adriano veio me visitar, deixou a carteira aqui, eu vou ficar lá olhando tudo que tem na carteira. É um negócio nojento, né? É um negócio nojento. O homem não... O masculino não faz isso, né? Se for homem mesmo, né? E se a pessoa tiver que falar, ela fala de frente, né? Não vai pegar os recadinhos assim, escutar atrás da porta. E era pegar o celular. É. Então, a gente narrou uma explosão, vai pagar para ver isso aí. Então, nós estamos terminando aqui hoje, 10 para as 10, quem teve paciência de acompanhar até o fim. O Machado, né, a gente já viu, então, o medo que ele tem de Júlio César, né, ele fala, naquele espelho também é bom a gente ver que ali ele fala que César queria muito o poder, né, atravessou o Rubicão, rompeu um contrato com Pompeu. Ali estava combinado o seguinte:
termina aqui e começa ali. Júlio César olhou aqui e falou assim, rapaz, não tem soldado nenhum, é só uma ponte. Passou com a tropa, atravessou e conquistou a Gália, aumentou o Império Romano. Aí depois o Brutus, assim, já que todo mundo ficou com inveja, queria fazer o que ele fez, mas não fez, aí diz, todos os ódios se uniram ao meu. E Brutus foi lá e esfaqueou o pai. Então, Prometeu no Cáucaso é uma ideia assim, você traz a novidade, conquista para as pessoas, mas também você apanha por causa disso, né? A inveja e tal. Então, o Machado tem uma analítica da vaidade muito profunda que está sendo reconstruída aqui, né? Eu vou agradecer quem veio, quem quer perguntar. Esteve acompanhando, Esther, Lucas? Sim, eu estava acompanhando. Estava, né? A Esther, não sei, tinha tempo que não vinha, hoje nem perguntei nada, esqueci. Tudo bem, Esther? Tudo tranquilo, Adelmo. Estou sim acompanhando. Está acompanhando? Você queria tanto ver aqui o espelho, né? A gente vai fazer um dia o estudo desse texto. É um texto que eu trabalho em sala de aula, né? Aham. Eu gosto muito de Machado, você já sabe disso. E esse texto, enfim, é um texto que eu gosto. Dá para filosofar bastante com ele. Aqui, ó. É isso. Só um minutinho. Aí. O vaidoso se acha como representante da humanidade e é. É interessante. Nós estamos trabalhando isso, né? Falando aí. Pode falar, Esther, você estava continuando? Foi muito boa a explanação, né? Os comentários aí. Fazia tempo que eu não via, só falar brevemente, por causa de horários, enfim, mas muito bom aí. Mas está tranquilo. Você vê que tem um espelho lá no 1859, tá vendo? Que interessante, você viu? O jornal, né? É, no jornal tem um texto do Machado, parece que é um texto do Machado, aquele texto. Lá no início. Achei muito interessante esse trabalho de pesquisa nos jornais. É. Muita coisa para descobrir, né? Uhum. Tá certo. Obrigada. Isso aí. Agradecer aqui, então. Obrigado, Juliana, né? A Maria, o Ricardo, a Esther, o Adriano, Lucas. A gente continua os trabalhos, a pesquisa continua, né? Tem um Machado aqui muito original para a gente aprender. Não como um deus, assim, mas como um homem muito inteligente e criador da literatura que até hoje não mostraram ela assim como uma literatura psicanalítica, né? Conceitos de psicanálise, a existência humana, né? A alma exterior, o amor, então tudo aí. Boa noite.